que vai dos versos 12 ao verso 16, que fala da escolha dos 12 apóstolos, que está por trás dessa escolha que Jesus fez. E nós começamos a falar de cada um deles, da personalidade de cada um deles e o que está por trás da personalidade, da vida de cada um deles, o que nós podemos aprender com eles. Nós vimos já que Jesus chamou 12, e dentro desses 12 existiam 3 grupos de 4. O primeiro grupo, ele era mais íntimo de Jesus do que os outros 2 grupos de 4. E desse primeiro grupo nós falamos semana passada sobre Pedro e André. Hoje nós vamos falar sobre os outros 2 apóstolos que, assim como Pedro e André eram irmãos, que fazem parte desse primeiro grupo de uma intimidade maior de Jesus. Dizem assim os versos 13 e 14: Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João. Então, dos 3 discípulos do círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Tiago é aquele que nós temos menos informações. Se você olhar ao longo das Escrituras, o relato bíblico, ele é praticamente destituído de detalhes mais claros sobre a vida desse homem chamado Tiago. Tiago, ele nunca aparece sozinho nas narrativas dos evangelhos. Sempre que Tiago é citado, ele está ao lado do irmão mais jovem e também mais famoso, João. A única vez em que Tiago é mencionado isoladamente é no livro de Atos, quando é registrado a sua morte, o seu martírio. E esse silêncio, essa falta de informação sobre Tiago é uma coisa meio que irônica, porque nós vimos que cada um dos 3 grupos tinha um líder. E Tiago tinha todas as possibilidades de ser o líder desse primeiro grupo dos apóstolos, que tinha como líder o apóstolo Pedro. Tiago tinha a possibilidade de ser o líder, primeiro porque ele era mais velho que João. Esse é o motivo pelo qual em todas as listas dos apóstolos, Tiago é citado primeiro, quando os 2 são mencionados. Então ele era mais velho que João. Segundo, porque entre os 2 pares de irmãos que faziam parte daquele primeiro grupo, a família de Tiago e João era muito mais proeminente, muito mais famosa que a família de Pedro e André. E isso fica implícito no fato de que, com frequência, Tiago e João são mencionados como filhos de Zebedeu. Então, sempre que eles são mencionados, aparece, junto com a menção, a expressão filhos de Zebedeu. Como se essa expressão desse valor a esses 2 homens. O que significa que Zebedeu era um homem muito importante. E o prestígio que Zebedeu tinha poderia vir de 2 lugares, ou do seu sucesso financeiro, ou da linhagem da sua família, ou de ambas as coisas.
As aparências indicam, algumas coisas nos evangelhos nos mostram, que Zebedeu era alguém muito abastado. Marcos vai dizer no início do seu evangelho que o negócio de pesca que Zebedeu mantinha, que era dele, era algo assim, suficientemente grande para empregar várias pessoas. Então, ao que tudo indica, Zebedeu era um empresário de sucesso. Ele tinha muitos funcionários trabalhando para ele. Então, financeiramente, ele era alguém importante. Por outro lado, toda a família de Zebedeu tinha uma projeção social muito grande. E isso fica evidente pelo fato de que, quando Jesus foi preso, e ele está lá na casa do sumo sacerdote, a Bíblia nos diz que Pedro só conseguiu entrar na casa do sumo sacerdote, onde aconteceu aquele fato famoso de Pedro negar Jesus 3 vezes e o galo cantar e Jesus olhar para Pedro. Pedro só consegue entrar no recinto, Pedro só consegue entrar na casa do sumo sacerdote, diz o evangelho, porque João era conhecido do sumo sacerdote e colocou Pedro para dentro da casa. Então, ao que tudo indica, Zebedeu, ele tinha dinheiro e ele era famoso, ele tinha uma projeção social muito grande. Seja qual for o motivo da proeminência de Zebedeu, fica claro na Bíblia que ele era alguém muito importante. A sua reputação se estendia desde a Galileia até Jerusalém, na casa do sumo sacerdote. Então, como filho de uma família proeminente, filho mais velho, primogênito, é possível que Tiago pensasse que ele deveria ser o líder daquele grupo ali, que ele deveria ser o líder dos apóstolos. E os estudiosos das Escrituras entendem que esse deve ter sido um dos motivos pelos quais, ao longo do ministério de Jesus, existiram várias discussões entre os discípulos para saber qual deles era o melhor, era o maior. Então Tiago, sendo o mais velho, vindo de uma família abastada, de uma família conhecida, é possível que ele tenha pensado que ele deveria ser o líder. Em alguns momentos ele deve ali ter batido de frente com Pedro. No entanto, em momento algum, Tiago chega a ocupar o primeiro lugar entre os apóstolos. Tiago foi o primeiro apenas em relação ao seu martírio. De todos os apóstolos, o primeiro a morrer foi Tiago. A Bíblia narra a única morte de apóstolos narrada pelas Escrituras é a de Tiago, logo no início ali do livro de Atos. Apesar disso, Tiago era, diz a Bíblia, um líder forte. Apesar de não ser o líder principal, ele era alguém forte. Em 2 listas dos apóstolos, o nome dele vem logo depois do nome de Pedro. O que nos leva a acreditar que ele realmente fosse um líder extremamente importante. Talvez ali o segundo em influência depois de Pedro. Tiago também ocupa uma posição de destaque dentro daquele círculo mais íntimo de 3 apóstolos. Por exemplo, ele, Pedro e João foram os únicos a acompanhar Jesus quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Esses mesmos 3 discípulos foram os únicos a testemunhar a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Tiago estava entre aqueles 4 discípulos que
fizeram perguntas íntimas a Jesus no Monte das Oliveiras. Junto com João e Pedro, foi Tiago a pessoa convocada para orar e auxiliar Jesus naquele ambiente tenebroso ali no qual Jesus passou momentos antes da sua morte no Getsêmani. Então Tiago, apesar de não ser o líder dos apóstolos, como era o apóstolo Pedro, ele é alguém de proeminência, ele é alguém importante. E aqueles que estudam a personalidade desse apóstolo, eles afirmam que existe uma palavra perfeita para descrever a vida desse apóstolo: intensidade. Se uma pessoa muito próxima a você, talvez um cônjuge, um filho, um irmão, pudesse descrever a sua personalidade numa única palavra, que palavra seria essa? Às vezes é difícil definir uma pessoa numa única palavra, mas às vezes é fácil. Hipócrita. Acontece, né? Todo mundo sabe que ele é hipócrita. Prestativo. Tem pessoas que são extremamente prestativas. Você pensa em alguém, vem aquela pessoa na sua mente. Tiago, ele é definido por essa palavra: intensidade. Tiago era alguém de um intenso fervor, de um entusiasmo impressionante. Jesus dá a Tiago e a seu irmão o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você acha que um raio é uma coisa intensa? Enquanto André, como vimos semana passada, enquanto André calmamente levava indivíduos a Jesus, Tiago era alguém que pedia fogo do céu para destruir vilas. Foi isso que ele e o seu irmão pediram a Jesus. Poderemos pedir ao Pai que mande fogo do céu e destrua esses incrédulos? E o fato dele ter sido o primeiro apóstolo a sofrer o martírio sugere, primeiro a morrer, sugere o quê? Que ele não era alguém muito passivo, que ele não era um sujeito muito sutil, muito calmo. Pelo contrário, a personalidade impetuosa desse homem deve ter lhe rendido inimigos mortais, homens que ansiavam pela destruição dele, tanto que ele é o primeiro a morrer. E é impressionante que, quando a gente olha para as Escrituras, existe um lugar na liderança espiritual para pessoas com a personalidade de Tiago, com uma personalidade intensa. Característica desse homem, ele é intenso. Ao longo da Bíblia tem gente assim. A Bíblia fala que João Batista, o primo, o amigo, o precursor de Cristo, era alguém de um temperamento ardoroso. A Bíblia fala de Elias, que talvez tenha servido de modelo para o próprio Tiago. O que Elias fez com os profetas de Baal? Pede fogo do céu para destruir todo mundo. Teve um outro camarada lá no Antigo Testamento, muito importante, que pouca gente conhece a história dele, chamado de Neemias. No livro dele, Neemias fala assim sobre os inimigos: contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos,
e os conjurei por Deus. Consegue perceber como que era esse homem? Eu os espanquei, arranquei os cabelos dele. Alguém, né? Imagina um pastor fazendo um negócio desse. Às vezes dá vontade, né? Mas ao que parece, Tiago era feito da matéria-prima, igual a desses homens, franco, intenso, extremamente impaciente com aqueles que praticavam o mal. Quem era assim era um homem chamado de Martinho Lutero. Lutero era alguém muito intenso nas coisas que fazia, a ponto de fazer coisas que não deveria fazer. Terça-feira eu contei aqui na reunião de oração que uma vez um homem de Deus chamado Ulrich Zwinglio foi visitar Lutero. Encontrou com Lutero numa reunião e porque eles discordavam doutrinariamente sobre a questão da ceia, sobre o corpo de Cristo estar ou não presente ali, Lutero virou para Zwinglio e disse assim: você vai queimar no inferno por toda a eternidade. Lutero era alguém muito severo. E ele fez muitas coisas que não deveria ter feito por causa dessa sua intensidade. Tiago era alguém assim. E isso nos lembra que o zelo é uma virtude quando ele é verdadeiramente zelo por justiça. Mas quando esse zelo fica aquém da justiça, isso passa a ser pecado. Isso passa a ser condenatório. Paulo vai dizer lá em Romanos 10, ele diz assim: esses irmãos têm zelo, porém sem entendimento. Zelo sem entendimento é perigoso. Zelo sem sabedoria é cruel. Torna-se ou leva o homem a ter atitudes insensíveis. Em certas ocasiões, Tiago deixou-se dominar por esse zelo mal empregado. E isso pode ser percebido nesses episódios que eu citei, em que ele pede fogo do céu sobre a vida de algumas pessoas. Um outro episódio que mostra esse zelo sem discernimento é quando Tiago vai à sua mãe e pede à sua mãe para influenciar Jesus, para falar com Jesus, rogando a Jesus que lá no reino dele, ele e o irmão se assentassem nos lugares mais elevados. Ou seja, nesse episódio, em que ele envolveu a mãe, para que fizesse um pedido a Jesus, nós percebemos que Tiago, ele não era apenas fervoroso, apenas intenso, apenas zeloso, ele era alguém demasiadamente confiado, abusado. Característica de quem é muitas vezes intenso. Quando é muito zeloso e não tem discernimento, acaba sendo abusado. Fazendo o que não deve. Pedir à mãe para que rogasse por eles a Jesus, para se assentarem nos tronos principais, isso foi demais. E isso gerou sérios problemas entre os apóstolos. Depois você pode ler. Os outros, quando souberam do ocorrido, eles ficaram extremamente irritados, ofendidos. Essa questão tornou-se tópico de discussão
em vários momentos posteriores. Antes da última ceia, essa questão virou debate. Diz a Bíblia que Tiago desejava uma coroa de glória. E Jesus lhe deu um cálice de sofrimento, o primeiro a morrer. Tiago desejava um lugar de proeminência. Jesus deu-lhe o túmulo de um Marte. Tiago desejava exercer domínio. E Jesus lhe deu uma espada, não para brandi-la, mas como instrumento da sua própria execução. 14 anos após esse pedido, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 apóstolos a ser morto por causa da sua fé. Vamos ler o texto? Atos capítulo 12. A partir do verso 1, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Mas Pedro escapou, ainda não era o momento dele morrer. Mas Tiago é o único apóstolo cuja morte encontra-se registrada aqui nas Escrituras. Sua vida foi curta, porém a sua influência permanece até os dias de hoje. A história registra que o testemunho de Tiago, a sua vida, ela deu frutos até mesmo depois da sua execução. Há um historiador da igreja primitiva, muito famoso, chamado de Eusébio, que ele diz o seguinte sobre a morte de Tiago: aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, os dois foram levados juntos e no caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: a paz seja contigo, e o beijou. Os dois foram então decapitados ao mesmo tempo. Você entende o que acontece aqui? Ou o que aconteceu aqui? Pela primeira vez, um carrasco, comovido com o testemunho do réu, o abraçou e morreu junto com ele. Que coisa impressionante. Tiago é o protótipo da pessoa, do crente, do cristão dedicado e zeloso, daqueles que de um soldado que combate na linha de frente. No entanto, em algum ponto ao longo do caminho, Tiago precisou aprender a controlar sua raiva, a eliminar sua sede de vingança, sua ambição egoísta. E quando ele conseguiu fazer isso, Deus o usou para realizar uma obra importantíssima ali na igreja primitiva. A mesma coisa precisa acontecer comigo e com você. Irmãos, em muitas situações nós precisamos aprender a controlar o nosso ódio. Em muitas situações nós precisamos aprender a expurgar a nossa ira, a raiva que existe nos nossos corações.
Todos nós precisamos aprender isso. Algumas coisas acontecem e o nosso sangue, né, ferve. E muitas vezes aquilo que acontece é por causa do reino de Deus. Às vezes a gente vê algumas coisas ali nas redes sociais e o sangue ferve. E dá vontade de ir lá e, né? Zelo, mas muitas vezes sem entendimento. Muita coisa realizada no reino de Deus tem como combustível sentimentos pecaminosos. O que leva determinadas pessoas a fazer determinadas coisas no reino de Deus, muitas vezes não é zelo, é raiva, é ira contra outras pessoas. Muitas ações da nossa parte são resultado de nossos desejos egoístas, narcisistas, assim como Tiago. Muito solo é cantado nas igrejas por pura exibição e não para a glória de Deus. Existem comunidades onde existe briga para saber qual equipe de louvor é melhor. Já parou para pensar nisso? Quem é o melhor baterista? Quem é o melhor tecladista? Quem é o melhor guitarrista? Qual dos pastores auxiliares é o que prega melhor? Onde já se viu isso? Onde nós estamos? Isso existe entre nós porque existiu no meio dos discípulos. O reino onde nós estamos inseridos e onde nós oferecemos o nosso serviço não é nosso. Então nós precisamos ter sim zelo pelo reino de Deus, mas um zelo com discernimento, com sabedoria, porque muitos dos nossos atos ao servir ao Senhor podem estar manchados por sentimentos como raiva, egoísmo, individualismo, soberba, vaidade, vingança. Nós precisamos estar alertas contra esse mal que constantemente bate à nossa porta. Então nós precisamos o tempo todo estar fazendo essa autoanálise. Por quê que eu faço o que faço no reino de Deus? É por competição? É por vaidade? É por vingança? Uma vez, estávamos assim, eu e mais umas 8 pessoas, conversando com um homem já idoso. E estávamos contando àquele homem sobre os abusos e os absurdos e as loucuras de uma determinada igreja. E falávamos, olha como que pode isso, olha aquilo. E aquele homem ouvindo, só ouvindo e não falava nada. E depois eu acho que de mais de 1 hora, descrevendo a teologia Frankenstein, aquelas loucuras. Aquele homem idoso
chamado de Russell Shedd, virou para todos nós e perguntou assim: tudo que vocês me falaram, há amor pelas pessoas de quem vocês falaram? Porque ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não houver amor, de nada adianta. Nunca mais eu me esqueci daquele fato. Muitas vezes nós temos zelo pela verdade. A gente vai falar sobre isso ao analisarmos a vida de João. Mas nos falta discernimento, paciência, compaixão para com os outros. Irmãos, nós que somos declaradamente reformados, nós precisamos estar atentos contra isso. Isso pode brotar de uma forma muito forte no nosso coração. Um dos nomes conhecidos no nosso Brasil, no meio reformado, é o presbítero Solano Portela, que escreveu um livro há muito tempo, um livretinho há muito tempo atrás. E ele diz assim, o título do livro é 5 Pecados dos Calvinistas. O primeiro deles, orgulho. E isso pode estar presente no coração de pessoas que têm zelo, como Tiago tinha, porém um zelo que não é acompanhado de discernimento, de amor para com o outro. O outro apóstolo citado por Lucas no verso que nós lemos é João, irmão de Tiago. E por ser irmão, muito parecido com Tiago. João foi apelidado, ficou conhecido como o apóstolo do amor. João foi aquele que escreveu um número considerável do Novo Testamento. Grande parte do Novo Testamento foi escrito por João. Ele é autor de um dos 4 evangelhos, de 3 epístolas que levam o seu nome e do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Exceto por Lucas e Paulo, João foi o homem que mais escreveu textos no Novo Testamento. Se nós temos poucas informações do irmão de João, as escrituras estão cheias de características da personalidade de João. E a maior parte daquilo que nós sabemos sobre João vem dos seus próprios escritos. Através do seu evangelho, nós entendemos como que João enxergava Jesus Cristo. Através das suas epístolas, nós percebemos o que João pensava, como João lidava com a igreja. Tanto as escrituras quanto a história relatam que João desempenhou um papel importantíssimo na igreja primitiva, naquele grupo de pessoas que deu origem à igreja. E João foi o último apóstolo a morrer. E por ter o irmão foi o primeiro e ele foi o último. Por ter vivido mais que todos os outros apóstolos, João vai desempenhar um papel patriarcal na igreja primitiva. O ministério dele vai durar até o final do século I e vai ter uma grande influência ali na chamada Ásia Menor, um lugar muito importante. A arte medieval, ela acabou retratando João como
por ser chamado de apóstolo do amor, a arte acabou retratando João como uma pessoa mansa, frágil. Às vezes, até existem quadros que mostram João meio pálido, uma figura assim meio que efeminada. João é aquele que está reclinado sobre o ombro de Jesus com uma calma muito intensa. Só que quando a gente olha para a Bíblia não é nada disso. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vê esse João calminho. Porque assim como o seu irmão mais velho, João tinha uma personalidade extremamente forte. Não foi sem motivo que ele e o irmão foram chamados de Boanerges, de filhos do trovão. Em muitas situações, João foi rude, partidário, ignorante, inflexível, explosivo. Junto com o irmão, ele pediu fogo do céu para os samaritanos. Ele participa de discussões acirradas ali entre os discípulos para saber quem é o maior. Na única vez em que aparece nos evangelhos falando por conta própria, a gente vê a ignorância agressiva e arrogante de João. Vamos dar uma olhada? Marcos capítulo 9. Olha esse relato, como que ele mostra essa agressividade, essa intolerância de João. No verso 38, ele vira para Jesus e diz: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Estava fazendo o trabalho de Deus, estava levando adiante o reino de Deus, mas não é do nosso grupo. Nós proibimos. Não é reformado, não presta. Ideologia joanina, que foi repreendida por Cristo. Não faz parte da denominação batista. Não presta. Só serve se for batista, joanino. Rebatizamos o presbiteriano, porque o nosso batismo é melhor e o deles não vale. Joanino. Intolerante, explosivo. É por tudo isso que surpreende o fato de João ser chamado de o apóstolo do amor. Ele escreveu mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento sobre a importância do amor. Nos seus escritos, João fala sobre o amor do crente por Cristo, o amor de Cristo pela sua igreja. João fala do amor de uns para com os outros como a marca do verdadeiro cristão. Então João, ele é um exemplo admirável do que deve acontecer comigo, com você, com todos nós. O que deve acontecer com todos nós que aconteceu com João? Amadurecimento. Sob o controle do Espírito, aquelas deficiências de João foram substituídas por virtudes. Quem era João antes de Cristo o chamar? Alguém cheio de fraquezas. E durante os anos de ministério, e depois ao longo do tempo, nós percebemos que o Espírito de Deus apanhou aquelas fraquezas de João e as transformou em força dentro do reino de Deus. O filho do trovão, ele vai sendo
ele vai amadurecendo e as suas áreas de maior fraqueza vão se transformando em pontos mais fortes. 3 anos com Jesus transformaram aquele egocêntrico num homem maduro, num homem equilibrado. Olha que coisa impressionante. O filho do trovão deixa de ser filho do trovão e passa a ser chamado de apóstolo do amor. O que acontece aqui? O que ocorre entre o filho do trovão e o apóstolo do amor? Amadurecimento. É alguém que vai crescendo, é alguém que vai melhorando, é alguém em santidade. E quando a gente olha para as Escrituras, que tipo de amadurecimento é perceptível na vida de João? Primeiro, Jesus lhe ensinou aquilo que o irmão também precisava aprender. Mas como o irmão morreu mais cedo, talvez não tenha aprendido de forma tão intensa quanto João. Mas João aprende algo dificílimo: o equilíbrio entre verdade e amor. Quando era jovem, o zelo de João pela verdade era desprovido de amor, desprovido de compaixão pelas pessoas. Como nós lemos, ele proibiu um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, só porque o homem não era do grupo dele. Ele revela essa enorme intolerância, essa falta de amor para com aquele homem. Ele é egoísta, porque ele desejava ter todos os privilégios para si e para o seu grupo. Ele chega a ser agressivo. Ele tenta acabar com o ministério daquele homem, unicamente pelo homem não fazer parte do seu grupo. Isso mostra que ele era alguém altamente partidário. E ele sabia que estava errado ao fazer aquilo. A prova de que ele sabia de que estava errado foi a sua confissão a Jesus. Porque ele chega para Jesus e diz: nós fizemos isso. Se ele tivesse certeza que não estava errado, ele não precisava falar com Jesus. Mas ele fala com Jesus porque a consciência o acusa. Partidário. Agora, o fato de fazer essa confissão mostra que uma transformação já estava acontecendo dentro dele, porque a consciência o estava incomodando. Ele começa a se sensibilizar. Gente, o reino de Deus precisa de pessoas que tenham coragem, iniciativa, fervor. O reino de Deus precisa de pessoas ousadas, de gente com zelo pela verdade. João certamente que tinha essas características. No entanto, essas características, elas precisavam ser contrabalanceadas com amor. Todos nós precisamos buscar esse equilíbrio entre verdade e amor. Não há nenhum valor no amor que não honra a verdade. Não existe valor nisso. Amor sem verdade não passa de hipocrisia. Por outro lado, não existe honra numa verdade sem amor. Verdade sem amor é brutalidade.
Algumas pessoas, elas colocam uma ênfase excessiva no amor, mas são ignorantes, são iludidas e não se preocupam com aquilo que realmente é a verdade. E acabam, você percebe que elas acabam caindo no engano, tornam-se tolerantes com o erro em nome de uma união, em nome do amor. E aí o amor que tanto valorizam, ele acaba se corrompendo, porque o verdadeiro amor, vai dizer Paulo, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. Por outro lado, há muitos que têm todo um conhecimento doutrinário, têm todo um aparato teológico, mas estão cheios de arrogância. E a sua falta de amor incapacita o poder da verdade que eles defendem, que eles dizem honrar. Quando escreve aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 4 de Éfeso, capítulo 4 de Efésios talvez pudesse ser intitulado dessa forma: o equilíbrio entre a verdade e o amor. E ali em Efésios 4, Paulo vai falar da maturidade espiritual. E segundo o apóstolo, a pessoa que fez isso, ele vai dizer, alcançou a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem chega a fazer isso, diz Paulo, é porque, nas palavras dele, segue a verdade em amor. Percebeu? O cristão maduro é aquele que cultiva duas virtudes em proporções iguais. Ele defende a verdade com todo zelo. No entanto, cada gesto seu é permeado de amor. É alguém que consegue equilibrar a verdade e o amor. E João, na sua maturidade, ele aprendeu essa lição. Quando você lê as epístolas joaninas, João vai associar repetidamente os conceitos de verdade e amor. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Ele diz assim: a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo de verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Que nos amemos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Depois de anos, João para de pedir fogo do céu contra os seus inimigos. O amor e a verdade devem ser coisas mantidas em equilíbrio. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. E o amor não deve ser deixado de lado em nome da verdade. Em nossos dias, cresce cada vez mais a ideia de que o amor é mais importante do que a verdade. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu participei de um debate onde um outro pastor que ali estava defendia isso. O amor é mais importante do que a verdade. E é por isso que existem igrejas que não excluem ninguém. Não se exclui as pessoas. Porque
não se exclui as pessoas, porque nós amamos todas as pessoas. E o amor é mais importante do que a verdade. Não se tem disciplina bíblica, porque o amor é mais importante que a verdade. Em muito pouco tempo, dentro de muito pouco tempo, grande parte das igrejas estarão aceitando dentro do seu hall de membros homossexuais. Qual o principal argumento? O amor é mais importante do que a verdade. Uma igreja da Convenção Batista Brasileira, não sei se ano passado ou há 2 anos atrás, ela foi retirada da convenção, porque dentro do seu hall de membros estavam sendo aceitos homossexuais. O que está por trás de uma atitude como essa? O amor é mais importante do que a verdade. E aí, o ensino das Escrituras, influenciado por ideologias humanas, mundanas, acabará sendo descartado, para se acolher pessoas e práticas que a Bíblia diz que não se deve tolerar. Vindo com aquele discurso hipócrita, sem base bíblica, que diz que nós devemos acolher todos. Porque Cristo acolheu todos. Que todos os que vieram a Cristo foram acolhidos. É verdade. Mas Cristo exigia de todos aqueles que vinham a Ele mudança de vida. Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Ele acolheu a mulher adúltera. Mas o texto acaba aí. Quando todo mundo vai embora, ele diz: vá e mude de vida. Não peques mais. Vá e mude a sua forma de viver. Porque se você não mudar a sua forma de viver, isso é sinal de que não houve transformação no seu coração. Trate-o como gentio. Quem disse isso? Jesus Cristo. Coloca para fora da igreja. Se o teu irmão pecar, faz o quê? Deixa ele no hall de membros, porque o amor é mais importante que a verdade. Não está lá isso. Se o teu irmão pecar, vá até ele. Se ele te ouvir e mudar de vida, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 pessoas, vá até ele. Se ele te ouvir vocês, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva à igreja. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, faz o quê? Em nossos dias, cresce a ideologia de que o amor é mais importante do que a verdade. E maturidade, diz Paulo, Efésios 4, é quando nós equilibramos as duas coisas. Eu acho muito interessante o que disse Tiago, não o irmão de João, porque esse morreu, como nós vimos logo cedo. Mas o que disse Tiago, irmão de Jesus, quem escreve uma epístola na Bíblia não é Tiago apóstolo, é Tiago, irmão de Jesus.
E o irmão de Jesus, que é um autor canônico, na sua epístola, lá no capítulo 3, ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, quem lembra o que diz lá? Primeiramente, pura. Depois, pacífica. Primeiro é pura, depois pacífica. Isso aqui é muito importante. O que Tiago está dizendo? Que a paz não é o mais importante. A paz não está em primeiro lugar. Tiago está dizendo que a paz é derivada. A paz procede de uma concordância sincera da verdade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele exorta aquelas pessoas e nos exorta a colocarmos a nossa mente no que é verdadeiro, honroso e justo. E o que vai acontecer depois disso? E o Deus da paz estará conosco. Irmãos, a paz, ela é consequência. A paz, ela é um subproduto do compromisso com aquilo que é verdadeiro e correto. Se não tiver doutrina, se não tiver verdade, não tem como ter paz. Não tem como conviver em amor. Isso é utopia. Isso não é bíblico. Quando Paulo fala da armadura do cristão, Paulo nos diz que o armamento com o qual nós guerreamos é o evangelho da paz. Mas o evangelho da paz, diz Paulo, começa com o cinto da verdade. E era o cinto que segurava todas as armas do cristão, do soldado, perdão. Todas as armas de um soldado, elas estavam seladas, amarradas pelo cinto. Sem o cinto da verdade, tudo se perde. Então nós vivemos em dias em que o amor é muito mais valorizado do que a verdade. Isso não é bíblico. E na verdade isso é impossível de acontecer. Porque a paz, o amor, e como nos diz a Bíblia, é algo derivado, é um produto da verdade. João aprendeu a equilibrar o zelo com o amor com a verdade. Quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê o filho do trovão que se transforma no apóstolo do amor, e nesse processo